Chama-se Síndrome do Ninho Vazio. E se não sei se sabe o que é o sentimento que fica quando os filhos saem de casa. Para nos explicar como enfrentar esta fase da vida, temos então a psicóloga e terapeuta familiar, Cláudia Moraes, para quem eu peço já um grande aplauso. Olá, Fátima. Boa tarde. Ora bem, bom, quando os filhos saem de casa, primeiro, ainda antes deles saírem de casa, no fundo, de que forma é que nós, pais, podemos ir preparando da melhor forma esse momento? Porque eu não sei se há forma de certa maneira, nos prepararmos, de certa maneira, sermos uma ajuda e não até quase um peso nos nossos filhos. Há forma de irmos preparando esse momento? Há várias formas. Desde logo, precisamente, não resumindo a nossa identidade ao papel de pai ou de mãe. Infelizmente, há algumas pessoas que, a partir do momento em que são pais ou mães, canalizam toda a sua energia para esse papel. É válido que alguém coloque esse papel como prioritário. Isso não deve equivaler a anular-se em todas as outras áreas da vida. Portanto, essa seria a estratégia número 1. A outra, mais próxima desta fase da vida, tem a ver com o próprio envolvimento em relação à saída de casa dos filhos. Isto é, essa saída não só não tem de ser dramática, como podem os pais ser uma peça fundamental. Aos pais também compete, por exemplo, ajudar os filhos, orientar, ajudá-los a desenvolver as competências necessárias para essa nova fase da vida dos filhos. Mas deixe-me perceber o seguinte, Cláudia, qual é a diferença entre a saudade, ou seja, os filhos saíram de casa, entre o ter saudade dos filhos, que é uma coisa que será para toda a vida, e o síndrome, ou seja, quando é que passamos de uma fronteira do normal e saudável para uma fronteira preocupante? Eu diria que podemos comparar a saída de casa dos filhos a qualquer outra perda. E, nesse sentido, podemos falar aqui numa espécie de luto. Tal como acontece no luto, é normal que uma pessoa se sinta triste a quando da saída de casa dos filhos. É até normal que possa, por exemplo, exteriorizar essa tristeza através do choro. Aquilo que não é normal é que o choro seja contínuo, que se passem semanas e semanas e a pessoa se sinta bloqueada, a pessoa não consiga ir trabalhar como até aí o fazia. Portanto, a partir do momento em que aquela tristeza bloqueia, já não estamos a falar de uma tristeza normal, adaptativa. Estamos a falar, provavelmente, da necessidade de se pedir ajuda clínica. E estamos a falar também, ou seja, um dos sinais então é quando a vida deste pai ou mãe parece parar a partir do momento em que sai um filho. Exatamente. Quando há uma espécie de bloqueio, às vezes os sinais de alarme até estão relacionados precisamente com a relação conjugal. Independentemente de existirem ou não problemas nessa área, o que acontece muitas vezes é que a pessoa canaliza para o cônjuge toda a sua frustração, toda a sua angústia. E às vezes fica nitidamente com a sensação de que há problemas na conjugalidade. E não é assim. O que acontece é que a pessoa não está a saber gerir a própria tristeza, aquela perda. Agora, há diferença, enfim, pelo menos pelas informações que existem, não sei se já foi feito algum estudo nesse sentido, mas há diferenças na forma como uma mãe se sente a saída de casa de um filho e um pai? Há diferenças e, de um modo geral, quando falamos da síndrome do ninho vazio, falamos mais frequentemente de mulheres. São as mulheres que, de um modo geral, canalizam toda a sua energia, ou a maior parte da sua energia, neste caso, para a maternidade. Isso não significa que um pai não possa ter o papel parental como prioritário. Claro. Tem-no. Mas, sejamos honestos, são muitas vezes as mães que abdicam de quase tudo em nome desse papel. Por outro lado, e agora referindo-nos à realidade portuguesa, continuam a existir muitas mulheres que deixam de trabalhar a quando do nascimento do primeiro filho. Sim, isso dificilmente acontece no caso dos homens. Ora, essas mulheres estão evidentemente mais vulneráveis a esta síndrome. Portanto, em termos estatísticos, são as mulheres que estão mais vulneráveis e depois são as mulheres que estão em casa todo o tempo, que estão ainda mais. Há situações, ou seja, há casos em que se percebe que depois da saída de um filho, duas pessoas que aparentemente tinham uma boa relação, um pai e uma mãe, tinham aparentemente uma boa relação, ou uma relação, eu diria, mais ou menos funcional. A partir do momento em que sai um filho, parece que de repente andam ali numa guerra permanente. Porquê? Ficaram mais expostos um ao outro? Têm tempo para olhar um para o outro finalmente? Como é que é? O que é que se passa? Têm tempo de olhar um para o outro, têm tempo de olhar para a relação, têm tempo de olhar para o namoro.
ou de verificar se o namoro existe ou já não existe. Há quem diga que às vezes de repente descobre que afinal já está com um estranho. Exatamente. A Fátima dizia que aquele pai e aquela mãe até poderiam ter aparentemente uma relação funcional. Uma relação funcional não é necessariamente uma relação de qualidade. Pois não. Não é uma relação saudável. Por isso é que eu disse funcional. Exatamente. Duas pessoas, um casal tem de ser muito mais do que um pai e uma mãe. Sou pena de, nesta fase da vida, se sentirem efetivamente a viver com um estranho. É evidente que, mesmo que a relação seja saudável, há o confronto com uma pessoa diferente. De repente eu olho para o meu marido, continuo a gostar dele, continuo a reconhecê-lo, mas há diferenças em relação à pessoa com quem eu comecei a namorar. Ele mudou, mas eu também mudei. Isso não tem de ser dramático. Redescobrir aquela pessoa pode ser um desafio muito interessante, precisamente porque agora há tempo. Já não há tanto tempo consumido com os filhos. É quando o discurso até deixa de ser porque o pai passa a dizer porque o marido. E algumas pessoas, neste caso as mulheres, estranham e se calhar o contrário também. Bom, nós fomos para a rua, fomos perguntar a quem já passou por esta experiência como é que lidou ou lida com o facto de ter a casa mais vazia. Como é que se sentiu quando o seu filho saiu de casa? Senti saudades dele, como é lógico, mas não foi propriamente assim um choque muito forte, porque eu própria saí de casa muito nova, portanto, adaptei melhor à situação. O que é que sentiu quando as suas filhas saíram de casa? Quer dizer, primeiro que quando saiu uma, ainda fiquei com a outra, não foi ficar tão só, mas depois quando saiu a segunda e depois passado pouco tempo o meu marido morreu, realmente senti-me um bocado só. E senti um vazio, principalmente depois de ser o meu filho, que foi o último, porque ficando preenche a casa, não é? Mas quando saiu o meu filho senti um vazio muito grande. Mas, pronto, estava na altura deles viverem a vida deles. Nós não podemos viver a vida dos outros, cada um tem que viver a sua. Como é que se sentiu quando os seus filhos saíram de casa? Neste caso é a minha filha. Uma pessoa está habituada a ela, pronto, todos os dias, mas o facto de ter saído de casa, como é para bem e ela está feliz, eu aceitei. Quando uma casou, a outra só tinha 10 anos, era muito pequena, e a mais velha que me fazia mais companhia, vamos lá, que era a minha irmã mais nova, que tinha 10 anos, agora tem 29 anos, ainda continua em casa. Não quero pensar é quando ela sair e está para breve. E vou ficar com uma casa muito grande, que eu tenho uma casa muito grande, vazia, totalmente vazia, só comigo e com o meu marido, não é? Eu acho que vamos nos sentir mais sós. E quando saíram, o que é que sentiu exatamente? Vazio muito grande, senti-me sozinha. Nós queremos dizer que sai um, mas entram dois. Neste momento saíram dois, entraram 4, mas os 4 já deram mais 3, a caminho de um quarto. Portanto, é uma festa. Ora, acabamos nós aqui com um testemunho bem diferente. Mas antes de pegar neste testemunho, porque é uma realidade hoje em dia, o que foi comum a todas as mulheres que nós ouvimos foi vazio, 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 uma grande solidão. E houve até uma senhora que disse uma coisa curiosa, porque eu tenho uma casa muito grande e agora vai ficar completamente vazio. Até pensei, se calhar a senhora vive sozinha. Não, a senhora é casada, mas não, ou seja, não sentia que a companhia do marido conseguisse atenuar esta solidão. Bom, mas neste caso estamos a falar de alguma ansiedade antecipatória. Isto é possível que, e acontece muito frequentemente, que as pessoas se sofram por antecipação e, quando da efetiva saída de casa do último filho, acabem por encontrar estratégias adaptativas. Como eu referi antes, esta fase da vida não tem de equivaler a qualquer tipo de drama. Muitas vezes esta é, aliás, uma oportunidade, por exemplo... Para fazer uma série de coisas que não se fez antes. Exatamente. Nós passamos a vida a queixar-nos de não termos tempo para nós, não termos tempo para uma série de atividades de que gostamos. Esta é uma oportunidade para concretizar alguns desses interesses. Não tem mesmo de ser um drama. Bom, já vamos então saber algumas das, no fundo, eu diria, das ferramentas que podemos ter ao nosso alcance, porque, na verdade, se calhar ainda só não parou para pensar as muitas coisas que pode fazer a partir do momento em que não tem parte do seu tempo dedicado aos filhos. E às vezes as pequenas sugestões podem fazer aqui um tom na sua cabeça. Cláudia,
Antes de falar naquele último testemunho que nós ouvimos ali na reportagem, vou pedir a sua ajuda para, no fundo, deixar em cima da mesa uma série de coisas que as pessoas podem fazer a partir do momento em que têm tempo, e eu acho que às vezes elas estão de tal forma ali, com as suas cabecinhas a movimentar-se à volta da dor, sofrimento, saudade, que nem param para ver tudo o que está à sua volta. O que é que se pode fazer quando se tem mais tempo? Uma idade, não sei, uma idade de 50, 60 anos, 70? Eu pegava exatamente nessa expressão, o olhar à volta. Ou seja, os pais e as mães, em concreto, dedicam boa parte da sua vida a ajudar os filhos. Quando os filhos já não precisam, pelo menos dessa ajuda de uma forma tão clara, é possível continuar a ajudar outras pessoas. O voluntariado é uma excelente alternativa, não apenas para ocupar o tempo, mas para continuarmos a sentir-nos úteis. Sim, dá muito sentido à vida. O voluntariado, o voltar a trabalhar. Eu sei que o mercado não está propriamente famoso, mas mesmo para quem se vê ao fim de tantos anos sem estar a trabalhar, há uma oportunidade. Pode não ser, porventura, a progressão na carreira que anos atrás... Pode ser a concretização de um sonho qualquer, sei lá, pessoas que gostavam de fazer artesanato nunca se atreveram, porque não começar, coisas deste género. Pode ser a recuperação dos tais interesses que se tinha antes. Tantos pais e mães que abdicaram dos seus hobbies porque deixou de haver tempo para tal. Esta é uma boa altura para o fazer, para recuperar esse interesse. Mas por que não inscreverem-se num curso de línguas ou num curso de informática ou noutra atividade qualquer que, lá está, os faça voltar a sentir-se úteis, voltar a sentir-se vivos. Essa é uma boa estratégia para lidar, por exemplo, com a tal solidão e com a sensação de inutilidade que tantas vezes estas pessoas se queixam. E depois, muitas vezes, quando se trata de um casal, às vezes, enfim, são pessoas que estão, ou uma mãe que está sozinha, ou um pai que está sozinho, mas quando se trata de um casal, se calhar também é dar a oportunidade, se ainda percebem que resta ali algum sentimento, de se redescobrirem. Com certeza. Experimentar, sei lá, ir um dia ao cinema sozinhos, ver como é que... Vão estranhar no início, mas depois, se calhar, entranha-se, não é? Uma ida ao cinema é capaz de ser suficientemente soft. Às vezes as pessoas optam, por exemplo, por fazer uma viagem. E fazer uma viagem pela primeira vez ao fim de décadas a dois pode trazer mais estranheza do que propriamente conforto e bem-estar. Tanto tempo com esta pessoa estes dias todos. De repente olhamos para o lado e aquela pessoa está, por exemplo, permanentemente ao computador, no Facebook, e estranhamos, porque se uma mãe, por exemplo, passou a vida inteira dedicada aos filhos, é natural que o pai tenha tido de encontrar outros interesses. Portanto, lá está, para não se sentir ele próprio só. Portanto, eu dizia que uma viagem a dois pode ser impactante pela negativa, mas uma saída romântica, uma ida ao cinema, um jantar, pode ser suficientemente desafiante para que aquelas duas pessoas voltem, lá está, a redescobrir-se, voltem a namorar. E é essencial que as pessoas voltem a namorar sob pena de, lá está, olharem para o outro e estar ali apenas um estranho com quem não faz sentido continuar ao lado. Porque depois aquilo que acontece algumas vezes é casais que no fundo já somavam 20 e não sei quantos anos de casamento e muitas vezes depois da saída dos filhos e quando neste confronto percebem que estão realmente aqui dois estranhos e já não se conseguem redescobrir, às vezes há pessoas que se separam ao fim de 30 anos de casados. Sim. E depois ninguém compreende. Sim, exatamente. E pode ser isto, não é? Pode ser o restar pouco. É importante notar que quando falamos desta fase da vida, falamos de uma série de acontecimentos. Muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Houve ali uma senhora que se referia ao facto de estar viúva. Nós falamos muitas vezes da menopausa, que é em si mesma geradora de alguma instabilidade também, não apenas em termos físicos, mas também em termos emocionais. Estamos a falar muitas vezes de um terremoto e, portanto, as pessoas podem efetivamente não ser capazes de gerir tudo ao mesmo tempo. E sair de um casamento pode ser apenas uma fuga aos problemas. Portanto, como eu dizia antes, o facto de repente, haver tensão, haver conflitos ao nível da conjugalidade não significa que aquela seja uma relação perdida de todo. Aquela pode ser, por isso, simplesmente a pessoa que está ali ao lado para levar com a nossa fúria, com a nossa tristeza. E às vezes não se para pensar desta forma. Agora, não posso deixar de referir ainda aquele último aspecto que vimos ali e que hoje em dia acontece muitas vezes, por circunstâncias várias, essencialmente pela situação económica do nosso país, que é filhos que já saíram de casa, até já tiveram as suas casas, o seu trabalho, etc. De repente a vida deu uma reviravolta. Aliás, amanhã vamos ter este tema no programa. Levou uma reviravolta
e de repente não lhes resta outra alternativa senão voltar para a casa dos pais, que são o único amparo que têm. É verdade. Como é que se vive isto? Porque, bom, para os filhos será com certeza penoso porque têm que dizer não fui capaz. Para os pais, não sei, imagino que também. É quase sempre penoso também para os pais. Eu confronto-me com esta realidade, infelizmente, com Muitas alguma vezes. frequência no consultório. Aquilo de que estes pais se queixam não é evidentemente do regresso à casa dos seus filhos. É precisamente do facto de o projeto dos filhos não ter resultado. A generalidade dos pais e mães acolhem os seus filhos com a maior boa vontade. E os netos, quando os têm, exatamente. Isso não significa que não haja um impacto ao nível da própria relação conjugal, neste caso dos pais e avós, precisamente porque, entretanto, se adaptaram à nova realidade, portanto, uma vida a dois, e o regresso dos filhos acaba por comprometer uma parte dessa dinâmica. E, portanto, eu diria que acaba por ser penoso para quase todos os envolvidos. Não deixa de ser uma frustração, quer dizer, é uma frustração para os filhos porque não concretizaram o seu projeto, é uma frustração para os pais porque não veem os filhos felizes, e depois, uma coisa é se calhar nós ajudarmos um filho a ultrapassar uma frustração aos 10 anos. Outra coisa é aos 40 e dizer, bom, tem coragem, amanhã vai ser melhor, quando estamos a falar já de quase de igual para igual. Isso também Mas aos pais compete esse papel. Toda a vida, no fundo, não é? Exatamente. Eu gostava só de dizer, Fátima, que para os pais e mães que, porventura, estejam agora a confrontar-se com a saída de casa dos filhos e que estejam a pensar, quem me dera que os meus filhos regressassem a casa. Porque estes pensamentos também surgem e devem ser combatidos, porque estes são pensamentos muito negativos. Não estou a referir-me agora à crise e ao facto de as pessoas voltarem a casa porque não têm meios de subsistência. Estou apenas a pensar naqueles casais que me dizem, às vezes com a honestidade necessária, quem me dera que as coisas não dessem certo, por exemplo, no casamento ou na relação, e que ele ou ela voltasse a casa. É preciso combater estes pensamentos, até porque é preciso notar que quando um filho sai de casa, vai ele próprio confrontar-se com medos, com o medo do desconhecido, e é natural que partilhe com o pai ou com a mãe esses medos. Ora, ao pai e à mãe importa que não haja uma centração, que não haja egoísmo e que se continue a dar força. Porque os filhos têm de voar, têm de ir à própria vida. Se continua a dar ferramentas para que possam fazer o seu caminho. Exatamente. Bom, Cláudia, foi uma conversa muito interessante. Eu agradeço imenso tudo o que nos explicou. Penso que para muitos dos nossos espectadores, não só os que se confrontam com a saída dos filhos, como também até alguns com a saída dos netos, e eu sei do que falo porque muitas vezes chegam-nos aqui e-mails de avós que partilham connosco essa situação, terão recebido aqui algum alento e explicações muito úteis. Muito obrigada por nos ter feito companhia uma vez mais. Muito obrigada. Um grande aplauso.